Então, pessoal, vamos lá. Peço desculpas aí pela demora. Começando agora, tá? Nossa aula já está sendo gravada. Lembrando que nós vamos utilizar as páginas 37 e 40. Até a aula passada, a gente havia falado sobre as divisões regionais do Brasil. O que é região, como se regionaliza e como é que o território brasileiro ele foi dividido em 5 regiões. A gente viu que não existe apenas aquela divisão regional que a gente conhece, né, das 5 regiões. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Não existe apenas essa. Existem outras formas de regionalizar o território, de acordo com as características. Um exemplo de região que a gente tinha falado anteriormente foi justamente quando a gente estava falando sobre os biomas. Vocês perceberam que cada um dos biomas ele ocupa uma região diferente do Brasil. E claro que cada um daqueles biomas em sua área, eles têm as mesmas características. Então foi por isso que foi possível criar aquelas regiões. E aí, por questão de população, características econômicas e sociais, existe uma infinidade também de possibilidades de regionalizar o território. Massa. E aí, considerando a região Nordeste, que é a região que a gente estava falando, já começou a falar na aula anterior, ela também pode ser regionalizada em 4 diferentes regiões, em sub-regiões, né? Então, nós temos a região Nordeste e ela pode ser dividida em 4 sub-regiões diferentes. Quais são elas? Mata Atlântica, Zona da Mata, não é isso? Com vegetação característica de Mata Atlântica, Agreste, Sertão e o Meio Norte. Então, essas 4 sub-regiões do Nordeste, elas vão apresentar características sociais e econômicas e naturais totalmente diferentes uma das outras, tá? E essa possibilidade de regionalizar, criar essas sub-regiões dentro do Nordeste, é justamente para que a gente consiga compreender a grande diversidade que há dentro da região Nordeste. Por quê? Se eu perguntar a vocês agora, quando eu falo a palavra Nordeste, o que é que vem à cabeça de vocês? Seca. Seca, sertão. Oi? Não entendi. Caatinga. Cerrado não. Pode ser qualquer coisa, não só as características naturais, tá, pessoal? Imagina que 10, 20, 30 anos o Brasil começando sua regionalização. Mude a regionalização? Sim. Vai depender de qual interesse seja mudada, mas eu acredito que seja improvável alguma mudança na regionalização dos limites das regiões que já foram criadas. Então, quando a gente falou na palavra Nordeste, alguém já falou aqui no grupo no online seca, vocês falaram Caatinga, falaram sertão. Pensem que, quando a gente ouve a palavra Nordeste, está muito na cabeça da gente essa ideia de seca, né? A gente só lembra da seca. Algumas pessoas podem lembrar em algum momento da praia, por conta do litoral e tudo mais. Porém, percebem que essa é uma visão de Nordeste muito simples que a gente tem, e até mesmo errada. Por quê? Nordeste não é só seca e praia. Existe uma grande diversidade, tanto natural, quanto humana, quanto principalmente econômica. Oi? Oi? Sim. Existe uma grande riqueza dentro do Nordeste que, durante muito tempo, foi se falado muito sobre a questão da seca, sempre na questão da seca, e isso ficou no imaginário da população, tá? Então, aí, quando a gente escuta Nordeste, é normal que a gente fale apenas da seca. Mas a gente vai conhecer agora essa grande diversidade que há. Oi? Isso. Criou-se um estereótipo do Nordeste de que ele é apenas seca e praia, e pobreza e fome. Ou seja, um estereótipo totalmente negativo. E que não é dessa forma. Nordeste é uma região muito rica, tanto é que tem uma grande diversidade, na verdade, econômica, cultural e natural também. E é justamente por conta dessa diversidade que a região Nordeste ela pode ser dividida em 4 sub-regiões. Acompanhem aí no livro de vocês agora. Vamos lá. Ao observar as imagens da página 35,
36, é possível, então, notar que a zona da mata, apesar de ser a menor das demais sub-regiões, voltem aí no mapa, aí na página de vocês, no livro... Oi? Isso. Da página 36, na verdade. Observem aí que ele mostra as subdivisões regionais, não é isso? Então, ou seja, de acordo com a representação mostrada aí no mapa, toda essa área em verde que vocês estão observando, elas representam justamente a região da zona da mata. Então, em extensão territorial, ela é a menor, tá? Dessas sub-regiões do Nordeste. Então, ela é a mais urbanizada, embora seja a menor. As principais características aí, a primeira, ela é a mais urbanizada e apresenta uma das maiores densidades demográficas, ou seja, é a sub-região que vai apresentar a maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado. E claro que isso vai ser explicado por um evento histórico que ocorreu justamente nessa região, que foi justamente o processo de colonização, que iniciou-se justamente pelo litoral, sobretudo no Nordeste. Foi justamente nessa região que as cidades, o desenvolvimento, o crescimento do Brasil começou justamente a partir desse ponto. Então, por isso que até a atualidade é a região que apresenta a maior concentração de pessoas. Tá? Qual é o nome do bioma que fica no litoral? Mata Atlântica. A Mata Atlântica é a mais devastada. É um dos biomas mais devastados. Então, vamos lá. Devido ao clima tropical e úmido na Mata Atlântica, que ocupava a maior parte dessa sub-região, então, ou seja, a gente já sabe que a região da Zona da Mata é a região mais povoada dentro dessas 4 sub-regiões e aqui apresenta o maior nível de urbanização. E também é a região que apresentava como vegetação nativa a Mata Atlântica, justamente por conta das características climáticas que existem nesse ambiente, tá? Contudo, a vegetação natural ela tem sido devastada desde o início da colonização. Justamente por quê? Por conta das atividades econômicas que foram desenvolvidas, que precisou retirar essa vegetação original de Mata Atlântica para dar espaço à produção de quê? Cana-de-açúcar, tá? Então, vamos analisar esse mapa que aparece aí na tela, tá? Para quem está em casa e para quem está com o livro, observem aí. Isso, página 37 agora. Tá? Vamos lá. O mapa ele mostra o seguinte: complexo regional do Nordeste, desmatamento. Então, aí a gente tem um recorte mostrando aí os estados da região Nordeste, destacando para a gente as áreas que foram desmatadas da Mata Atlântica. Observe aí que a gente tem o primeiro mapa no século XV e o segundo mapa na atualidade. Perdemos ou não perdemos uma grande extensão de Mata Atlântica? Isso aí é reflexo principalmente de quê? Do processo de urbanização. Exatamente. E uma volta de lá no Paulista, sabe? Só assim, de Mata foi destruída para construir a escola. Isso. Ó, para quem está em casa, Augusto trouxe um exemplo bem interessante aqui, tá? Ele falou o seguinte, para quem não conseguiu ouvir, que em uma determinada área, no município de Paulista, ele observou que uma área que ainda tinha vegetação natural, ela foi retirada essa cobertura vegetal para dar espaço à construção de um condomínio, não foi isso? Pronto. Então, é o que a gente observa muito. O bioma Mata Atlântica ele já foi muito devastado ao longo do tempo. E o principal motivo, como o pessoal aqui na sala respondeu, foi justamente por conta da urbanização. E esse exemplo que Augusto falou é justamente um exemplo claro disso, né? Essa retirada da vegetação para dar espaço à construção de habitações e, claro, outras atividades também, tá? Pode construir uma empresa, uma indústria, enfim. Oi? Atividades econômicas em geral.
Vamos lá, seguindo, depois a gente para fazer um pouco das atividades, tá? Então, atualmente, essa sub-região, no caso, a Zona da Mata, tá? Apresenta a maior parte das atividades econômicas regionais. Então, ou seja, quando a gente pensa em Nordeste e lembra das 4 sub-regiões, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, a gente precisa entender que a Zona da Mata é a região que teve a vegetação mais afetada, mas foi mais devastada, apresenta a maior concentração de pessoas, é a mais urbanizada e também apresenta a maior concentração de atividades econômicas. Então, se alguém perguntar para vocês qual das sub-regiões do Nordeste apresenta a maior concentração de atividades econômicas, vocês sabem que é a Zona da Mata. Perfeito. E aí, essas atividades econômicas... Oi? Também, por ser uma região que concentra as principais capitais do Nordeste, isso funciona como um fator de atração para que empreendimentos, investimentos econômicos se concentrem justamente na Zona da Mata, tá? Porque facilita todo o processo, principalmente de escoamento da produção, por conta da proximidade do litoral, proximidade, obviamente, dos portos. Vamos lá. E aí, dentro dessas atividades, a gente pode destacar aí atividades ligadas à indústria, à agricultura e ao setor de serviços. Então, percebam que os 3 setores da economia concentram atividades dentro da Zona da Mata. Nós temos a atividade industrial, atividade agrícola e atividade no setor de serviços. Como, por exemplo, serviços de saúde, serviços de educação. A maior oferta desses serviços acabam concentradas aqui na faixa da Zona da Mata, tá? E claro que em função do seu nível de urbanização, tá? O nível de urbanização que essa região apresenta, por ser muito elevado, faz com que possibilite também e haja necessidade de concentrar essas atividades econômicas. Não, de classe. Vamos lá, seguindo aí. E aí, esses índices elevados de urbanização são percebidos nas principais capitais localizadas aí na Zona da Mata. Como, por exemplo, capital do Rio Grande do Norte. Quem souber aí na aula, diz para mim. Tá? Quem souber aqui, diz. Natal, Paraíba, João, Pernambuco. Isso. Ok. Seguindo aí, pessoal, vamos lá. Observem esse mapa aí que está no livro de vocês, tá? O título do... Oi? Isso. O título do mapa, ele diz o seguinte, ó. Vamos analisar aí. Crescimento das capitais. Deixa eu aumentar aqui para quem está em casa conseguir também acompanhar, tá? Oi? Isso. Observem aí que as principais capitais ali do Nordeste, né? No caso, Natal, Salvador, Maceió, Aracaju, Recife, João Pessoa, dentro ali da região Nordeste, elas se destacam justamente por essa questão do seu crescimento, tá? Se comparado a outros municípios, ou até mesmo outras capitais de outros estados do Brasil. Vamos lá. Então, devido justamente ao dinamismo econômico da Zona da Mata, destacam-se 3 importantes atividades econômicas, tá? E ela é regionalizada em subunidades, retratadas nas imagens a seguir. Então, percebam que, quando a gente pensa, então, na Zona da Mata, pelo fato de concentrar atividades ligadas aos 3 setores da economia, a gente percebe que há um grande dinamismo econômico. E isso, claro, que é positivo para a economia regional. Aqui nessas 3 imagens, a gente vai fazer só uma pontuação rápida para que vocês percebam a grande diversidade de atividades que existe dentro da região Nordeste, tá? Da região da Zona da Mata.
Então, aí, na primeira imagem, nós temos aí plantação da cana-de-açúcar, que, principalmente, tanto no sentido norte quanto sul, nessas principais capitais da sub-região da Zona da Mata, a gente encontra grandes extensões de terra com o plantio de cana-de-açúcar. Nós vamos ter também polo petroquímico, ou seja, produção e refinamento de petróleo e seus derivados. E também nós vamos ter algumas atividades ligadas ao extrativismo, como mostra aí nas imagens. Porém, o que acontece? Embora todas essas capitais, elas apresentem aí uma grande diversidade, um grande dinamismo econômico, o que a gente pode dizer que há em comum entre elas? Embora a gente tenha esse grande dinamismo econômico dentro de diversas atividades sendo realizadas dentro dessa região da Zona da Mata, o que há em comum entre todas essas capitais que a gente pode observar de forma semelhante, aquelas que eu havia falado anteriormente, é justamente a questão dos indicadores sociais, tá? Por mais que a gente tenha concentração de indústrias, atividade agrícola muito forte, setor de serviços avançados, destacando, por exemplo, o polo médico, serviços de saúde, que há aqui na cidade do Recife, que muitas pessoas, até de outros estados, viajam para cá para ter algum atendimento médico específico, porque em outra cidade, também dentro da Zona da Mata, não encontra a especialidade. A gente tem essa grande diversidade, mas ainda assim, os indicadores sociais, do ponto de vista de desigualdade social, eles vão ser bastante semelhantes em todas essas cidades dentro da Zona da Mata, tá? Mas já perceberam, né, que Nordeste não é apenas seca, sertão e praia, né? Seguindo aí, a Zona da Mata, então, ela é uma das sub-regiões mais desenvolvidas, tá? Do Nordeste, com várias atividades econômicas. Ainda assim, enfrenta uma série de problemas de ordem social e econômica, tá? Então, antes da gente entrar na outra sub-região, só vamos recapitular um pouco do que a gente já viu, tá? A gente só vai focar hoje em duas sub-regiões, no caso, Zona da Mata e Sertão, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre Meio Norte e o Agreste. Vamos lá. Do ponto de vista das principais características, Zona da Mata é a menor em extensão territorial, mais populosa e mais urbanizada. Concentra uma grande diversidade de atividades econômicas ligadas à indústria, agricultura e serviços. Embora seja uma região que tem um grande dinamismo econômico, vai apresentar alguns indicadores sociais negativos, tá? Então, diferentemente aí da Zona da Mata, a gente tem, então, o sertão nordestino, tá? Voltem aí com vocês ao mapa da página 36 para vocês identificarem ele lá, tá? Observem aí. Vai aparecer aí na tela para vocês também, tá, pessoal? O sertão é justamente essa região aqui, ó, destacada aí no mapa, esse pouco marrom aqui mais claro. No caso, no meio aí, entre o meio norte e o agreste, tá? É justamente o sertão. E aí, quando a gente fala sobre o sertão nordestino, aí é que vem realmente à mente da gente a ideia de seca, né? De seca, de fome, de pobreza, aquele solo rachado, aquela vegetação seca com galho muito retorcido. Aí a gente lembra bastante do sertão. Mas a gente precisa entender, por exemplo, que do ponto de vista da vegetação, aquela vegetação ela não está morta, tá? A vegetação predominante é a vegetação característica de Caatinga, e justamente durante os períodos de estiagem, ela tem aquela característica de apresentar-se como se estivesse seca. Ou seja, ela perde as folhas para conseguir reter a umidade por muito mais tempo. Porque se as folhas ficarem expostas, devido à grande concentração de sol durante muitos longos períodos do dia, ela vai passar por um processo de evapotranspiração. E aí vai perder toda a água que tiver retida, principalmente nas raízes.
Então, é por isso que, durante os períodos de estiagem, a vegetação da caatinga ela tem essa característica de perder as folhas para reter a umidade, tá? Oi? Isso. E aí, quando chega no período de chuva, ela floresce rapidamente. Vamos lá. E aí, o Nordeste, o sertão nordestino, ele possui algumas características e nível de desenvolvimento muito distintos, tá? Se comparado, então, as características ambientais da zona da mata com as características ambientais do sertão, são semelhantes ou são diferentes? Diferentes, totalmente diferentes. Por quê? A vegetação na zona da mata é Mata Atlântica. No sertão é o quê? Caatinga. O clima é mais úmido na zona da mata ou no sertão? Na zona da mata. Chove mais na zona da mata ou no sertão? Na zona da mata. Então percebam que de seca. Mas aí, só por conta dessas condições que o ambiente ele vai ser desfavorável para desenvolver uma atividade econômica? Não. E a gente vai ver justamente o contrário, que a região do sertão nordestino, essa sub-região do Nordeste, ela concentra uma grande atividade econômica, sobretudo ligada à produção de frutas. Por mais que seja uma região... Exatamente. Pronto, adiantando, a gente vai ver sobre essa diversidade da produção dentro do sertão. Só um momento, tá, pessoal? Que alguém está perguntando aqui. Segura aí. O Nordeste tem mais, digamos assim, poder econômico ou agrário? Indústria ou agricultura, né? Agricultura. Tio, lá na Bahia, a gente não conhece o negócio. Oi? Só repita a pergunta. Ah, tá. Diga. Lá na Então percebam que tá vendo o exemplo aí que muitos municípios que estão aí inseridos, tanto no Agreste quanto no Sertão, eles têm uma grande diversidade de produção agrícola, sobretudo ligadas aí à fruticultura. Seguindo aí, então, as características demográficas, elas vão ser semelhantes entre o sertão e a zona da mata ou vão ser diferentes? Quem está em casa também pode responder, tá, pessoal? As características demográficas de população, distribuição e concentração da população, elas vão ser iguais entre o sertão e a zona da mata? Não, por quê? Justamente por conta das características do ambiente, esse ambiente um pouco mais seco, e que a população precisa conviver com longos períodos de estiagem, a densidade demográfica em áreas do sertão ela vai ser menor, ou seja, a concentração de pessoas por quilômetro quadrado dentro da área do sertão nordestino, ela é menor do que na zona da mata. Claro que não apresenta o mesmo nível de industrialização, nem a mesma oferta de serviços, e a atividade de agricultura que é desenvolvida no sertão nordestino, ele está ligado principalmente à agricultura familiar e grandes latifúndios produtores de frutas aí derivadas, tá? Dos mais diversos tipos. Existe mais latifúndio do que... Oi? Existe mais latifúndio do que agricultura? Sim. Principalmente em várias extensões, tanto no Nordeste quanto no Centro-Oeste, a gente vai identificar atividades agrícolas ligadas à agricultura familiar e aos latifúndios. Mas, sobretudo, no território brasileiro, predominam os grandes latifúndios, que é justamente aquela questão que eu havia falado com vocês, numa aula anterior, sobre essa distribuição desigual de terras que há dentro do Brasil, tá? E grande parte desses latifúndios, eles são monocultores, ou seja, produzem um único item. Por exemplo, soja, cana, não tem uma diversidade. Já a agricultura familiar, não.
É uma área menor de produção, mas produzem uma certa variedade de produtos agrícolas, tá? E claro que, como eu havia falado com vocês, essas características do ambiente, elas não vão impedir o desenvolvimento de atividades econômicas, tá? Então, apesar das condições climáticas, em locais com a proximidade com cursos d'água, por exemplo, são desenvolvidas atividades voltadas para o cultivo de feijão, milho, cana-de-açúcar e fruticultura. Então, percebam que é uma região que sofre com a questão da seca, mas lembrando que a seca é uma característica natural desse ambiente, tá? Não tem como resolver a seca. Pode existir possibilidades de se conviver com a seca, tá? Lembrem-se disso. Também se cultiva algodão, fibra, considerando a alta qualidade, tá? Nos dias atuais, existem sistemas de irrigação por gotejamento que viabilizam o desenvolvimento de plantações com as menores disponibilidades de água, tá? E a agricultura é considerada a principal atividade econômica dessa sub-região. Então, em resumo, dentro das principais características da sub-região do sertão nordestino, a gente tem menores aglomerados, de menores densidade demográfica, a gente tem características ambientais totalmente diferentes, mas nessa região é possível justamente desenvolver atividades econômicas e, apesar de todo o problema da seca, a gente observa uma grande diversidade de atividades agrícolas sendo desenvolvidas. E é a principal atividade econômica que é desenvolvida justamente na região do sertão, tá? A produção de frutas em geral, feijão e etc. Uma outra questão aí que possibilita o desenvolvimento de atividades econômicas no sertão é justamente a proximidade de uma determinada região próxima a cursos d'água, ou seja, próxima dos rios, ou então técnicas avançadas de irrigação, como, por exemplo, a técnica utilizada, que é justamente a técnica de gotejamento. Por quê? A água ela fica dentro de canos, de estruturas, ou seja, vai minimizar o processo de evaporação, e a água que vai gotejando mesmo no solo é totalmente controlada. Então, por isso que é possível ter um melhor aproveitamento dos recursos hídricos e a agricultura nesses pontos acaba, em regiões do sertão, acaba dando certo. Mas aí o que acontece? Essa possibilidade de produção justamente está alinhada com a alta tecnologia e precisa de altos investimentos. Por isso que nessa região acabam predominando os grandes latifúndios, que acabam, e a parte do trabalho de agricultura familiar acaba não tendo possibilidade de concorrer com essa grande produção, porque não dispõe de recursos e nem de equipamentos técnicos para melhorar a produção, tornar ela mais economicamente eficiente. E um destaque foi justamente aí o que Augusto tinha falado sobre essa região do sertão, é justamente o conhecido Vale do São Francisco, tá? Ou seja, Petrolina se destaca como uma região hoje produtora de uva. Ainda não. Pronto, seria impensável a gente pensar que, né, na região do sertão teria produção de uva e produção de vinho. Então, um grande destaque para essa região do sertão a produção de uvas e produção de vinho. Ou seja, a agricultura deu certo e temos uma indústria de processamento dessa uva, de beneficiamento para a produção de vinhos, em pleno sertão nordestino. Quando a gente pensa que seria só seca, mas é uma das regiões industrialmente aí que vem se destacando na produção de vinhos, tá? Deixa eu só olhar aqui as páginas do livro, até só para a gente finalizar. Isso, na próxima aula a gente continua, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da seca, tá? No Nordeste. A atividade de casa, pessoal, para quem está aqui em sala e para quem está em casa, são essas páginas aí, 37 a 40. Vocês respondam e na próxima aula eu corrijo, tá ok? Não. Pronto, aí eu faço a correção na próxima aula, tá?
Pessoal, quem está em casa, tchau para vocês. Obrigado pela participação de vocês hoje. E Tchau. até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.